Agora, quando esta fita esteja em circulação, cassete talvez seja um instrumento para ir até 10.000 de meus amigos. E vão dizer, o irmão Branham está tentando fazer-se um servo profeta diante de Deus. Deixe-me lhes falar isso, meus irmãos. Isso é um grande erro. Eu unicamente lhes estou dizendo o que eu vi, as coisas que me foram ditas ou faladas. Você faça o que você quiser. Você faça o que te agradar. Ele era o profeta desse tempo e tinha que fazer aquilo que Deus lhe disse que fizesse. E ele iria dizer o que ele viu. A pessoa gostasse ou não gostasse. E vejam que nesse tempo também tinham pessoas que ele mesmo diz que podiam dizer ou falar, o irmão Branham está tentando se tornar um servo profeta. Isso estava correndo esse boato aí no meio deles e dele, no meio deles e dele. Certamente diziam, olha este aqui, quem ele pensa que é? Se ele fala isso aí é porque estava acontecendo isso e lhe falavam isso. Você pensa agora, está falando isso, pensa que agora é profeta, se crê profeta, mas vejam que isso não lhe... Pelo contrário, cada profeta que Deus envia, ele sabe da missão, sabe o porquê, o motivo, a causa, e entende, em cada tempo, entende que Deus o enviou o mensageiro. Levantaram-se pessoas contrárias, porque é um reino que está governado pelo diabo. Portanto, os espíritos dessa dimensão se manifestam quando Deus se manifesta. Então, eles saem para combater o programa divino. Enquanto isso se mantém entre o seu mesmo plano, o projeto, e não acontece nada. Mas uma vez que Deus levanta o mensageiro para recolher o grupo dessa era, e se levanta o profeta, se levanta para recolher o seu povo, aí o inimigo também começa a ungir essas pessoas, porque ele diz no livro de Citações que esses espíritos, se eles não têm ou não tiverem com quem obrar, trabalhar, se não têm instrumentos, não pode fazer nada se não tiver instrumento, pois também usa seres humanos como Deus o faz, porque essa foi o jeito de Deus fazer desde o início, o princípio, usar seus instrumentos, véus de carne para fazer a obra. E o diabo faz a mesma coisa também. Unge pessoas para criticar, falar e ficar contra aquilo que Deus está fazendo, realizando. Então vê aí que o irmão Branham coloca isso dessa forma, desse jeito, e eu falo antes de dizer o que ele vai dizer ou falar, aí ele diz que, o irmão Branham diz que isto vão dizer, o irmão Branham está tentando se fazer um servo profeta diante de Deus. Ou seja, que ele também tinha essa batalha, essa luta. Mas presta atenção que isso não lhe... Vamos ver se eu acho aqui um lugar. Esse pouquinho, acho que foi ontem, se falou um pouquinho, me enviaram. Onde ele diz... Eu aproveito essa oportunidade, vamos subir o áudio, mas eu aproveito essa oportunidade para agradecer aos irmãos que fala-se de um tema, você está falando de um tema e é como ter as ferramentas, é como se a gente tivesse as ferramentas assim, espalhadas em toda a América Latina, regadas, e também são instrumentos de Deus, os quais Deus usa para buscar aqui, buscar acolá, aqui, sobre certo tema, em um curto espaço de tempo, e às vezes no mesmíssimo momento em que se está dando uma conversa, algum estudo,
se acham os lugares, são achados e se fala aí mesmo. Uma obra muito, muito rápida. E é Deus usando, a própria noiva, Deus usando, e ela fica quietinha, diz nas eras, até que ela escuta, assim diz o Senhor. Agora, quando ele às vezes trazia uma mensagem, dizia, deixa eu ver depois se eu consigo ou acho, e às vezes ele demorava. Teve uma vez que ele me disse, me ache tudo do que se fale ou se falar sobre o espírito feminino e o espírito masculino que estava em Jesus, porque eu vou trazer algo aí, mas me acha isso porque tem um lugar onde se fala algo que eu li isso, mas não consigo achar. Enquanto eu não achar isso, não vou pregar isso, não vou pregá-lo. E nós estivemos e consegui todos os lugares e ainda não. Não é nenhum desses aí. Busca, porque tem que ter um lugar. E não o encontrou, não achou. E quando, uma das coisas que nós estávamos falando, mas tem coisas que não se falam para que os imitadores que estão por aí não vão a mais o que é, depois o achamos, encontramos, depois e olha que e quem lhe tocou a vez de pregar foi para mim, foi minha. E essa parte que ele estava buscando, ele disse, essa é, e já estava aí. Isso foi pelo mês de outubro, é essa aí. E eu, agora ele vai pregar essa mensagem. Não a pregou. Depois, quando tinha a ver com isso da teofania e com o título de propriedade, com algumas coisinhas que estão aí é que vai ser esclarecido, aclarado na carpa, ou isso do espírito feminino e do espírito masculino. E nesse momento eu não entendi ao que ele estava fazendo referência, se referindo, mas vê como Deus foi abrindo o quadro até que se falou. Em um ou dois, por aí se falou de algo que era o que se tinha que falar para que a noiva e entendesse esse mistério, essa noiva e esse noivo entendesse esse mistério. E não foi ele quem trouxe isso. Ele, através do mensageiro, era através do mensageiro dispensacional da era da pedra angular. Tem uns que rugem os dentes com isso, mas tem que se dizer a verdade, porque aí eles têm pano para cortar, tem trabalho. Cada vez que a pessoa fala algo, é como dando trabalho para eles que eles continuem o trabalho deles. Nós continuamos nosso trabalho de nos preparar para irmos brevemente daqui para a ceia das bodas do Cordeiro. Mas olhem, aproveite essa oportunidade para agradecer a todos por aquilo que fazem e de prontidão, de alerta que estão para buscar certos extratos que falem de um certo tema, porque tudo está aí. Tem uma parte também onde ele fala que a revelação foi trazida, que o que iria vir na carpa, na tenda, era o ensinamento dessa revelação. Ou seja, colocar essa palavra direito, bem. E o mistério que faltava era o sétimo selo. Ele abriu 6 selos, mas do sétimo não falou nada. Portanto, o sétimo selo era o que estaria sendo aberto na carpa. E o que é o sétimo selo? A vinda do Senhor. E a vinda do Senhor é o cumprimento do que é o sétimo selo e o que é a sétima trombeta para Israel, Moisés e Elias. Com a presença do cumprimento desse selo, aí está aberto. Já fica aberto o que era um homem. E as coisas que esse homem estaria fazendo para trazer o avivamento para o povo, e o que já faria nessa última etapa final, que é a vindicação, confirmação do que ele está realizando na sua trajetória. Muito quer ver antes, faz. O diabo sempre tentando, estava tentando lá naqueles 30, 40 dias, estava sendo tentado, mas ainda não tinha iniciado o ministério. Espera que comece o ministério tenha a sua trajetória e depois tu verás. Ou estava tentando antes do tempo, ou seja, estava tentando que ele fizesse coisas antes do tempo.
que fizesse milagres lá e que essas pedras se transformem em pão. Não é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Vai, porque não faz isso, que não reparte cartões, por que não faz isso? Espera um pouquinho, não seja desesperado. Já dá agorinha. Que a noiva continue se preparando e obtendo fé de rápido e deixa que tu continues te sujando mais ainda e continues te preparando para o que vais receber na grande tribulação. É simples, tem um programa, é um processo, tem que esperar, tem que ser paciente, tem que deixar que as pessoas, que a sua atitude diante da palavra, então se expressem. Uns se expressam com amor, aqueles que amam a sua vinda se expressam com amor, outros com ódio. Tudo isso tem que se esperar por tudo isso. Esse é o tempo de aprovação. E por isso estamos conscientes disso. É por isso que vai amadurecendo. E antes os que estavam mal para os escolhidos, estão fazendo isso. Agora a pessoa entende o porquê disso. E bem melhor a pessoa diz, olha, eles estão calados agora. Estão bem calados. Espera, eles não falaram nada, algo está acontecendo. E quando se olha, eles colocaram algo, colocaram isso, porque eles jogam isso nas redes. Bom, aí estão fazendo o trabalho deles, o seu trabalho. Então vamos andando. Aí estão os grampos. Mas é como que se eles estão calados. Mas o que é que estará acontecendo? Será que eles terão escutado o áudio de ontem ou não? Tem que esperar, porque se de 5 horas tem que dar uma parada aí para eles, porque são 5 horas para que o escutem. E o outro, isso leva tempo para esmiuçá-lo, tentar se preparando para o ataque, tem que esmiuçá-lo. Vê que tudo é simples, no comum, no normal, mas já compreendemos isso. Antes a pessoa ficava assim um pouco... Não braba, molestosa, mas por quê? Se é tão simples o que Deus está realizando, é o cumprimento daquilo que Ele prometeu. E por que ficam assim? Mas agora já não. Espera, agora... que estávamos no tempo da segregação. Claro que tem que estar bem marcado e cada vez vai ficar mais marcado esse espírito que já vão ter essa delicadeza de se esconder. Não vão ter isso. Ainda que tem pessoas que são os líderes, que estão lá por trás, enviando tudo, fazendo isto, e se são vistos como uns santinhos lá atrás, eles jogam a pedra e escondem a mão. Bom, mas tudo isso já estava no seu programa, no programa divino, que isso acontecesse neste tempo. Mas presta atenção, como todos os irmãos que fazem esse labor, esse trabalho, eu agradeço a todos pelo que estão fazendo e sempre estão aí ajudando a própria noiva, a igreja noiva, no mesmo sentimento. E quando se tinha visto isso, que em plena pregação digam para esse que está pregando, está na página tal, busca na página tal, procura, porque é palavra e palavra. A palavra com palavra, pois elas se procuram. E entre todos se faz esse estudo, essa conversa, essa mensagem que é trazida entre todos. Ou seja, aqui é um momento muito formoso quando se faz as conversas, e a noiva tem parte nisso, para realizar nessa atividade, essa conversa, essa mensagem que se está falando aí. Assim que fizemos esse parênteses agora do que se vinha falando. Agradeço a todos pelo que fizeram, estão fazendo, e em conseguir esses extratos que tem a ver com o tema que estamos aí nesse momento. E aí se abre mais claramente, todos os ângulos ficam mais claros, e todas as escrituras que têm múltiplos cumprimentos. E vai se vendo tudo, todas essas faces da pirâmide em todos os lados. Agora, o que estávamos falando das pessoas que se levantaram lá no tempo do irmão Branham, lendo essa página 474, daí foi que esta manhã eu disse, olha só, como o próprio irmão Branham passou por essas etapas ou fases onde também lhe falavam, como ele disse aqui, que ele vem falando e diz, agora quando esta fita esteja em circulação, talvez seja um instrumento para correr ou chegar até os 10.000 dos meus amigos, ou seja, ser um instrumento do que ele vinha falando, que fosse um instrumento para quem? Para correr 10.000 entre meus amigos, porque vão dizer que o irmão Branham está tentando ser um servo profeta, ou seja, que o que ele estava trazendo, iriam ter pessoas que iriam
pegar isso, em vez de receber isso como uma revelação de Deus, iriam começar a dizer: o irmão Branham está tentando se tornar profeta, se fazer profeta. Vê que tinha isso nesse tempo, mas não pensem que eles saíram com as suas ou com essas coisas, se safaram. Eles vão ter suas recompensas. Agora, esta mensagem é a que nós estávamos buscando aqui antes de fazer essa pausa aí, que o intitulou Toda a Criação Gira em Torno da Palavra, que foi no dia 23 de fevereiro de 92, em Santa Cruz, na Bolívia. Ele diz aí: mas vejam vocês, não importa os invejosos que os outros fiquem, não importa que critiquem muito, não importa o muito que fiquem criticando, porque Deus tem um plano, projeto, porque Deus tem tudo programado desde antes da fundação do mundo. Depois que persigam, e continua aí essa outra página, porque Deus tem tudo programado desde antes da fundação do mundo. E ninguém vai lançar a perder isso. Qualquer um que se levantar contra o seu programa prestará contas a Deus e será desenraizado do livro da vida. Ou seja, que o que vem ou chega até essa pessoa é que seja apagada. Uma pessoa que esteja atacando o programa divino não está escrita no livro da vida do Cordeiro. Uma pessoa que está atacando. Algumas pessoas pensam que podem brincar com Deus e que podem criticar o programa de Deus porque não entendem, porque não gostam. Mas não é desse jeito. Deus tem um programa e o primeiro que levantou-se contra o programa divino foi o diabo primeiro, e vai para o lago de fogo, assim que não escapará, ninguém escapará que se levantar contra o programa divino. E qualquer pessoa diz: mas o diabo merece isso. Mas lembre-se que o diabo era um arcanjo grande, maior. Dos 3 grandes arcanjos, ele era um deles. E a Bíblia o aponta como um querubim cobridor, mas que encontrou-se, achou-se nele maldade e levantou-se contra o programa divino. Ezequias 28, 14 ao 16. Assim que nem ele escapará, nem ninguém que se levantar contra o programa divino. Até mesmo encontramos que Judas Iscariote, sendo um dos discípulos do Senhor, e sendo o homem quem tinha se depositado, tinha-se a confiança da parte econômica do grupo dos discípulos do Senhor, mesmo tendo uma posição importante como essa, ao vender por 30 peças de prata ao Senhor, ao entregá-lo, ele não escapou do inferno. E quando depois ele quis devolver, não quiseram receber e disseram: lá tu com isso, ou seja, tu já fizeste o trabalho que nós te pedimos. Olhem, tudo isso aí é uma repetição que está acontecendo neste tempo e cada vez vai ir crescendo mais. Já tu fizeste o trabalho que nós te pedimos e te pagamos por ele. Agora esse é o teu dinheiro. Ou seja, essa é a tua recompensa. E Jesus é o que nós compramos por 30 peças de pratas, foi Jesus. Assim que nós temos ele e tu tens o dinheiro. Judas perdeu Jesus. E por essa causa, Judas Iscariotes perdeu Jesus. Por essa causa, o seu nome foi apagado do livro da vida. Ele perdeu a vida. Ele deu um valor pela vida eterna em 30 peças de pratas. Deu esse valor. Ele valorizou Jesus em 30 peças de prata. E aqui talvez por um gostei, ou ganhar popularidade nas redes, dar o valor. Ou seja, menos valor ainda estariam dando para a segunda vinda do Senhor. Valorizando menos. A vida de Cristo, Cristo, o verbo, a palavra, não tem preço. E quando uma pessoa põe um preço, está desprezando a vida, menosprezando a vida. As coisas de Deus não se compram, não são compradas com dinheiro. Judas e a prata que ele recebeu pereceram, sucumbiram. Isso foi nessa mensagem que ele pregou, intitulada Toda a Criação Gira em Torno da Palavra. Agora, vejam que aí o irmão Branham, aí antes do que ele vai dizer ou falar, diz: muitos vão falar que eu estou tentando me fazer profeta diante das pessoas. E aí continua na 474. Deixe-me dizer-lhes isto, meu irmão, isso é um grande erro. Eu unicamente lhes estou falando o que eu vi, as coisas que me foram faladas. Você faça o que você quiser, o que te agradar. Aí está o livre-arbítrio, livre escolha. Assim que podem fazer o que
desejem fazer, continuem fazendo. Tem livre-arbítrio, escolha. Eu não sei quem será, nem o que vai acontecer. Aqui ele escreve quem será. Parece que repeti isso de novo nesse estudo. Eu não sei quem será, nem o que vai acontecer. E aí neste ele escreve o anjo. Vamos ver. Aqui ele escreve o sétimo selo, o anjo. Ou seja, o anjo que era diferente dos outros, onde estaria cumprindo a sua vinda. Eu não sei quem será. É o sétimo selo, o anjo. E o sétimo selo, o anjo. Nem o que vai acontecer, não sei. Somente sei que esses 7 trovões contêm o mistério por cuja razão houve silêncio no céu. Todos entendem isso, talvez seja agora. O tempo e a hora quando apareça esta grande pessoa que estivemos esperando. Talvez esse ministério pelo qual tenho tentado converter as pessoas à palavra tenha servido de fundamento. Se for assim, então lhes estarei deixando para sempre. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. E se fosse assim, ele crescerá e eu minguarei, diminuirei. Por quê? Não pode, não se pode. Deus realizar, fazer a obra que Ele prometeu pelos profetas e pelo irmão Branham nesse momento, instante, e ele fazer referência a essa pessoa, se referindo a essa pessoa, ele está dizendo aí que ele vai minguar, mermar, e Deus não pode levantar de novo o irmão Branham para cumprir isso, desse que viria. Deus nunca fez isso. E isso, olhem, isso vai junto com este aqui, com esta mensagem que ele nos falou, onde ele aí nos esclarece algo muito importante aí. Vamos ver por aqui rapidinho se eu consigo isso. Aqui está. Onde ele diz, vejam que tudo foi falado, que é o que nós falamos ainda agorinha, que ele nos trouxe a revelação dos 6 selos, faltava a revelação do 7º selo, mas a revelação que o povo necessitava, precisava, foi trazida nesses primeiros 6 selos. E a que faltava era o 7º selo, que era a vinda do Senhor. Mas ele diz que na carpa, na tenda, iria se estar dando o ensinamento. E depois nós buscamos esse, onde ele diz que a revelação foi trazida, mas que agora iria estar sendo trazido o ensinamento disso que foi trazido. E a revelação que faltava era o 7º selo, mas o 7º selo iria ser aberto, era com a vinda, com o cumprimento desse que ele diz que ele não sabia quem era, quem fosse. Agora ele diz, quando Deus diz que enviará as 2 oliveiras, Moisés e Elias, isso está na mensagem, os atributos. Aqui nós paramos aqui na estrada, vai vir passar... Eu iria passar, vais passar pelo porteiro agora. Os atributos de Deus, que foi em 8 de setembro de 91, diz... Quando Deus diz que enviará as 2 oliveiras, Moisés e Elias, que são as 2 oliveiras, não é que Moisés fisicamente se levanta, literalmente se encarna de novo. Não é que Elias se levanta de novo e se encarna em outro homem. Não é desse jeito. É que o espírito ministerial, o ministério de Elias, porque os ministérios são do Senhor, de novo se repetem. É o ministério que esteve em Elias e o ministério que esteve em Moisés. E esses ministérios são ministérios do pilar de fogo, da coluna de fogo, que foi quem ministrou através de Moisés e quem ministrou por Elias ou através de Elias. Por isso, na visão da carpa, da tenda, automaticamente o irmão Branham, o que ele tinha que ver quando chegou até lá, era a coluna de fogo. Ou foi a coluna de fogo, porque era quem estava realizando tudo, operando esses ministérios de Moisés e de Elias. Ou seja, que tinha que ver automaticamente, em primeiro lugar, tinha que ver a coluna de fogo. Isso foi o que ele viu. Eu vi a coluna de fogo falar com alguém mais acima de onde eu estava. Ou seja, aí já se vê que quem está ministrando, ou o que está ministrando esse ministério nesse instrumento é a coluna de fogo. Se metam com a coluna de fogo e já mais adiante vocês verão o que lhes vai passar ou acontecer. Agora, aquele que se mete com a coluna de fogo,
no lugar santíssimo, no meio da Shekinah, no meio dos dois querubins, aí está a presença de Deus. Aí se vê tudo, aí tudo é esclarecido. Nas eras esteve-se lutando. Jacó esteve lutando, que representa essa noite das eras, esteve lutando com o anjo nas escuras, na escuridão. E ele aí, quando nós lemos aí que na manhã, ele aí, quando estava raiando, nascendo a alva, ele consegue ver cara a cara, face a face. Ou seja, aqueles que estão aí, no meio dos dois querubins gigantescos de madeira de oliveira, cobertos de ouro, estão vendo cara a cara, face a face, esse que está ministrando esses ministérios, ou seja, ao ver o instrumento e veem a coluna de fogo, e esse é olhar por trás do véu, e veem a coluna de fogo. Agora diz: e no fim do tempo, novamente, vemos o cumprimento para essas promessas. Para qual promessa? O pilar de fogo operando esses ministérios. Agora, nenhum dos filhos de Deus se levanta para habitar em outro corpo, até que não chega a ressurreição dos mortos em Cristo. E então, sim, habitarão em outro corpo, no corpo eterno que Deus tem preparado, que Deus criará nesse momento para essa pessoa. E os que estamos vivos seremos transformados. Um novo corpo teremos, e então habitaremos em um novo corpo. Mas, enquanto isso, cada filho de Deus, em cada etapa, em cada era, viveu no corpo que pertencia, que cabia a esse tempo, e não ocupa outro corpo até chegar à ressurreição. Ou seja, não ocupa esse corpo eterno e glorificado até chegar à ressurreição, até que chegue a ressurreição, e esse outro corpo que ocupará será o corpo eterno. Assim que aquele que perdeu em alguma era o fazer a obra de Deus, tudo o que ele tinha que fazer, não pode mais se levantar na frente numa outra era, na era seguinte, e fazer o que ele não pôde fazer na era que ele viveu ou coube viver, como muitos ainda têm essa conversa, essa fala de que estão esperando que o William volte para que nos dê a fé de rapto e termine o que ele não terminou, o que ele não acabou de fazer. E isso é um grande disparate, e vê que eles estão confusos, estão confundidos, entram em confusão, porque estão em Laodiceia. Estão na sétima etapa, onde ele nos falou em 2000 que os estava introduzindo. E não saíram daí, ficaram aí nesse ambiente de Laodiceia, o qual o irmão Branham disse que essa era é a era do trono de Satanás. Laodiceia. Para fazer o que não se pôde fazer na era que lhes coube viver, senão que eles têm que esperar a ressurreição dos mortos em Cristo para se levantarem de novo no outro corpo para viver por toda a eternidade. Tem que esperar, ou seja, que todos aqueles que estão no paraíso têm que esperar que se realize, se faça todo o trabalho e o labor neste tempo, que é a preparação para obter o novo corpo. E nessa preparação é que nós estamos obtendo a fé de rapto. Estamos obtendo o que os trovões estão falando, que é o mistério do sétimo selo, a vinda do Senhor. Por isso, era algo tão simples que quando ele repetia muitas vezes que, na maioria das vezes que ia, tu tens que te desenvolver bem no que é o sétimo selo para a igreja e o que é a sétima trombeta para Israel. Tu tens que estar bem consciente de que o sétimo selo é a vinda do Senhor e a sétima trombeta é Moisés e Elias para Israel. Tens que te desenvolver bem nesse tema, bem, gente, conhecer bem esse tema aqui. Possas e saibas, pois claro, ele o que estava me mostrando aí, aqui depois na noite, ele me acabou de falar bem mais claro disso que ele estava me falando. Vê, e aí estivemos vendo aí que tudo é nesse ministério. Porque, vejam, em primeiro lugar está com a igreja, mas depois esse mesmo instrumento é que vai até o povo hebreu. Mas lembre-se que tem um entrelaçamento, tem uma amizade também com Israel. Eles vêm até aqui, nos visitam, voltam, vão-se embora. E já tem esse companheirismo.
Já se tem esse companheirismo, tem uma aproximação que antes, mesmo que também existisse ela, mas até de uma certa forma, de um certo lugar, não se fez não se realizou de um certo lugar, ou seja, não se cumpriu nem no irmão Branham, nem no irmão William, o que faria esse ministério de Moisés e Elias faria. Portanto, não estava ministrando a coluna de fogo, não estava ministrando esse ministério nesses personagens. No irmão Branham estava o quarto Elias, ele foi o mais perto, mais próximo que esteve de uma certa forma, e eu não vou falar disso, vocês já verão isso quando for se cumprindo, aí eu lhes vou falar porque o irmão Branham estava mais próximo, e não o irmão William, de cumprir isso. Agora, quando se entende quem era o irmão Branham e quem era o irmão William, aí se fica esclarecido, todo o panorama fica esclarecido, e todo o quadro, o cenário. E com razão, agora tudo vai se cumprindo, e quando for se cumprindo, aí vão vendo então o que era isso. E assim o diabo não pode atacar, nem pode imitar, especialmente o imitar, porque ele o que está tentando fazer é imitar, para que o povo desvie o seu olhar, a sua visão daquilo que Deus está cumprindo e a mude para esses personagens que são instrumentos do diabo, mostrando certas coisas, e se você prestar atenção, o que eles preparam e tudo é o ataque dizendo que não é isso. Quando a fé de rapto é crer no cumprimento da sua vinda, a fé de rapto dada ao povo é crer naquele que Deus enviou, onde com crer nele vão obter o corpo eterno e glorificado. Ao crer nele, ou seja, que a pregação para começar, na pregação estão mal, estão injetando no povo algo que não vai produzir a fé de rapto. E se não creem nisso, continue preparando o povo para receber a transformação. Não estejam preparando para ir à grande tribulação. Porque fazendo isso, ou fazendo assim, estão colocando o povo contra aquilo que Deus está realizando, cumprindo. E isso não dá fé de rapto, isso dá, bem melhor, isso dá uma entrada direta, entrando vivos na quinta dimensão. Tal como aconteceu no tempo de Datã, Abiram e Coré, que vivos foram engolidos, tragados ao Seol, diz aí, até o Seol, diz aí, até a quinta dimensão, ao inferno, diz. Números 25 ou 16. Números 16, por aí, está isso do que é, e no livro de Judas, também fala no versículo 15, por aí também fala de tudo isso. Vê que isso é o que vai acontecer com essas pessoas que estão preparando o povo, bem melhor, preparando o povo para fazê-los entrar na grande tribulação, não para receber a fé de rapto. A pregação da primeira vinda do Senhor era para quê? Para receber um corpo teofânico. Esse era o motivo, a razão pelo qual se pregava, que as pessoas crescem no cumprimento da vinda do Messias. E para a segunda vinda, esse é o mistério que está sendo aberto, e do qual as pessoas dele têm que crer nele para receber um corpo teofânico. E o que é que o diabo quer? Ora, que as pessoas não recebam. Por quê? Porque ele sabe que se creem ou creem na promessa da vinda do Senhor, vão obter uns resultados que o diabo não quer. Ele sim quer levar o máximo número para o inferno. Então a pregação e a preparação que ele está dando para o povo, o diabo com seus instrumentos, é para levá-los para a quinta dimensão. Isso não é fé de rapto. Agora, Deus no meio do povo está dando a fé de rapto, dando a conhecer o mistério do sétimo selo, que ao crer no mistério do sétimo selo, que é a segunda vinda do Senhor, os vai lançar em eternidade, lhes vai dar o corpo eterno e glorificado. Viram que simples é? Por um lado, o labor do diabo puxando-os para a quinta dimensão, e por outro lado, o Espírito de Deus, a coluna de fogo, dando-lhes a conhecer o mistério do sétimo selo, e que o povo que estava esperando, e disso o irmão Branham falou que a noiva estava no ponto de ser raptada, porque ele vem pela sua igreja,
igreja e que se precisava desses 7 trovões para acordá-la, despertá-la. Ele os mandará, ele prometeu, vê? Na igreja, é a igreja que estaria esperando esse ministério para ser transformada e raptada. Esse mistério, aí diz, número 16. E eles, com tudo o que eles tinham, desceram vivos ao Seol. E os cobriu a terra, e pereceram do meio da congregação, pereceram, ou seja, foram lançados vivos. E vivos é que vão entrar já quando vejam os juízos e tudo isso, mas não se suporia que viriam rápido, aconteceriam rápido, pois olha, tu estavas te preparando, tivestes esse tempo, não tivestes esse tempo onde a noiva estava se preparando para o rápido, tu estavas te preparando para onde tu pertences ou és. Onde foi a preparação para ti, ou aconteceu a preparação para ti, cada um está se preparando para o lugar onde vai. Os que estão se preparando para o rápido estão recebendo o ensinamento sob capa tenda, e aqueles que vão ir para a grande tribulação estão recebendo da parte desses imitadores, personificadores, instrumentos do diabo, estão recebendo tudo o que corresponde ao que cabe à preparação para ir à grande tribulação, para falar mais claramente. E aí a pessoa já vai se localizar, vai se posicionar onde está. Não, é que esse aí está pondo medo. Tu pensa que vai te safar? Isso são realidades bíblicas, isso, profecias bíblicas que foram faladas pelos profetas e que agora, como estão se cumprindo agora, e não é da forma em que eles esperavam, pois agora é que está dando medo, metendo medo agora. Medo vai lhes dar e o corre-corre que vai haver, que até vão dizer, escondei-nos da ira daquele que está sentado no trono, vão dizer isso. E tem uma parte onde ele diz que vão para as denominações, para esses líderes, porque diz montes e escreve denominações. Vão ir também para estes que estão agora com o peito assim estufado, andando por aí, para que lhes ajudem, porque são uma denominação. E não vão poder escapar, nem eles mesmos vão poder escapar. Basearam sua fé nessas pessoas e não no pilar de fogo, a coluna de fogo. Ou seja, o que vem para os filhos de Deus é grandioso, mas o que vem para o povo que rejeitou esta simplicidade também é algo terrível. Mas se fala, e que depois não digam, a mim não me falaram nada, coisa alguma, porque ele já não faz tudo, todas as coisas. Não, tem que esperar que continue saindo. Saia o que tem no coração. Não foi isso que Deus disse lá em Deuteronômio 8? Te afligiu, te fez ter fome, te sustentou com maná, comida que tu não conhecias, nem teus filhos. Como é que fala? Diz, e te afligiu, te fez ter fome, te sustentou com maná, comida que tu não conhecias, nem teu pai tinham conhecido, para te fazer saber que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Jeová viverá o homem. Teu vestido nunca envelheceu sobre ti, nem o pé se te inchou nestes 40 anos. Tem uma parte que ele diz que as sandálias e tudo iam crescendo junto com o próprio pé. Nem teu pé, nem o pé se te inchou nestes 40 anos. Reconhece em si mesmo no teu coração que como castiga o homem seu filho, assim Jeová te castiga. Guardarás, pois, os mandamentos de Jeová teu Deus, andando nos seus caminhos e temendo-o. Porque Jeová teu Deus te introduz na boa terra, terra de arroios, de fontes, de mananciais que brotam em vales e montes. Onde é que diz mais embaixo diz... Eu comecei desde o versículo 3, mas no versículo 2, versículo 1, cuidarei de pôr por obra todo o mandamento que eu ordeno para que vivais e sejais multiplicados e entreis e possuais a terra que Jeová prometeu com juramento a vossos pais. Te lembrarás de todo o caminho por onde Jeová teu Deus te trouxe nesses 40 anos no deserto, para te afligir, para te provar, para saber o que tinha no teu coração, se haverias de guardar ou não seus mandamentos. Essa era, depois aí continuei no versículo 3. Mas vê para o que era? Se chegasse a os meter diretamente, logo entravam com manhas ruins e com todas essas coisas, más manhas que eles traziam do Egito. 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, 500 anos, 600 anos, 700 anos, 800 anos, 900 anos, 1000 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 anos,
Tem um tempo, me dá tempo. E ficam murmurando por todo o caminho. Murmuradores por todo o caminho, reclamando, porque este não sabe nem para onde ele está indo ou vai. E agora vejam, pensam que tudo é, não, agora já que ele faça já agora. Não, espera um pouco. Presta atenção, se tivesse acontecido tudo em 2019, e Deus se tivesse revelado aí rapidinho, tudo rápido, tivesse feito tudo rapidinho, quantos hipócritas estariam metidos no reino de Deus? No milênio? E quanto joio estaria metido aí? Colocado aí? Ou seja, que Deus tinha um programa e tem um programa. O tinha no tempo de Moisés, o tinha no tempo de Jesus, o programa, e o tem neste tempo. E tem que seguir esse programa. Estamos passando por um processo de preparação, de prova, mas de uma forma consecutiva. Esses 40 anos consecutivos, são 7 eras consecutivas, são 7 trovões consecutivos, um após o outro, para provar o povo. E como é um povo que veio por uma trajetória, está desejando já ir embora, muitos se desesperam. E aí é que começam a se baterem uns nos outros, nos seus conservos, batendo, e vejam que tudo isso é para que se faça, se realize sob esses ministérios, essa segregação, essa separação. Separação, segregação. Porque senão todo mundo creria, mas já no final, quando já vejam a vindicação, confirmação, já vai se fazer tarde, porque virão batendo. Abre-nos, no teu nome fizemos isso, no teu nome fizemos aquilo. Eram crentes. E já não vai se ter oportunidade para essas pessoas para se obter o rápido, fazer o rápido e transformação. Ter o rápido e transformação. Muitos vão ter forças nesse tempo, pegar forças para então passar pela grande tribulação. Esse tempinho de 30 a 40 dias, para eles vai ser muito chave, importante, porque é o tempo onde já, antes de irmos embora daqui, vejam, já se deixará esse povo preparado. Mas lembre-se que esse ministério, que é o ministério de Moisés e de Elias, estará cumprindo essa parte da semana número 70, mas isso já corresponde ou cabe a um tempo onde se estará na ceia das bodas do Cordeiro. Lembre-se que Deus é onisciente, onipresente, e tem muitas coisas aí, assim como se teve em cada era, teve-se pessoas que ajudam o ministério. Nessa etapa também, tem que se ter pessoas que ajudem esse ministério em tudo que se estará realizando. Ele não estará sozinho, não é que ele vai estar sozinho, ou seja, que por algo, aqui, não pensem que, porque é um povo e um grupo que conhece a mensagem, que sabe, e depois seria de ajuda aí, e é por isso que Deus vê o seu coração, os seus corações, e vê a obra e o trabalho, o labor que estão realizando a favor do cumprimento da sua vinda, e por isso obtém vida eterna. Se não teriam tido vida eterna, ou seja, que aí é onde, depois no milênio, no final do milênio, são ressuscitados, e por quanto deram um copo de água, só por isso, não perderão sua recompensa. Deram um copo de água, porque se não fosse por isso, o trabalho e o labor que estiveram fazendo antes contra do cumprimento dessa promessa, não lhes valeria de nada tudo que eles fizeram daí para trás, porque aí eles causaram dano, caiu tudo por terra o que eles tinham feito. Mas na tribulação, vamos dizer que eles são consertados, porque obtêm vida eterna. E Deus vê aí o seu coração e vê tudo que vão estar fazendo a favor do programa divino. Tudo isso é uma forma assim comum, normal, e pensam que as coisas vão ser assim, uma coisa vai ser algo normal, comum, sob esse tempo onde a besta somente, vejam, o anticristo terá esses 3 anos e meio somente, e ele vai saber que o que lhe resta é pouco tempo, mas vai ser algo terrível para a humanidade isso. Aí tudo vai se cumprir no máximo. Quando diz que a noiva vai estar à mercê dos elementos, imaginem na grande tribulação as outras pessoas, o resto das pessoas, vai ser algo terrível.
Mas o importante é que os escolhidos estão vendo esse sétimo selo, quando ele diz, quem será? Diz o sétimo selo, o anjo. Esse, nós podemos colocar esse tema. Esse, quem será? O anjo. E quando se fala do anjo, aí é onde ele trancou todo esse mistério e sempre dizia o anjo do Senhor Jesus Cristo, porque sempre tem sido o anjo do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo obrando em todo o tempo. Ele é o anjo do pacto. Mas o engessaram, como falamos faz pouco tempo, o engessaram no véu de carne. Vai-se o véu de carne e continua engessando ele nesse véu de carne. Quando nós já lemos muitas vezes onde ele diz que Deus, quando ele termina a obra com o instrumento e o leva, não pode voltar de novo a levantar esse corpo e continuar o trabalho que não terminou, que não acabou. Agora, tudo isso, pois, também fica velado. Aqueles que não podem ver isso, mas aqueles que não podem ver. Eles não estão olhando o véu, estão olhando por trás do véu, os que estão vendo, e estão olhando o que o irmão Branham olhou, mais além da cortina do tempo. E ele viu mais além da cortina do tempo a coluna de fogo. Viu a quem a coluna de fogo estava falando, com quem? Também viu o nome que tinha aí. Deus no meio do povo, obrando, trabalhando através desse instrumento. Ele viu tudo, ele escutou, falou com ele. E tudo o que estava acontecendo aí, ele soube como era, como foi. E diz, isto eu guardarei isto comigo, não vou dizer. Não vou falar. Ou seja, que isso que ele viu é o que os escolhidos de Deus estão vendo hoje. E estão escutando, e estão recebendo, e que estão guardando isso aí nesse quartinho da alma. Porque aí é onde o estão vendo. Ele diz, eu guardarei comigo. Assim mesmo escolhido. Essa revelação eu vou guardá-la comigo e a levarei comigo até minha transformação. Assim que Deus os abençoe e os guarde a todos. Muito obrigado por esta oportunidade de conversar essas palavrazinhas aqui, as quais, pois, sempre aqui, onde a gente fica aqui em qualquer lugar do terreno. Aqui sempre tem um bom ambiente, se escuta, aqui estamos aqui na quebrada em um lugar, e se escutam os passarinhos. Vê? Os passarinhos. Um bem-te-vi. E tem um concerto aqui. Bom, que Deus os abençoe e guarde a todos. Um bom apetite, rapazes. Já é hora de jejum. Bom, Deus abençoe e guarde. O que Deus está fazendo é selando esses escolhidos. E juntando-os e selando-os. Ah, mas não estavam em um percorrido, estavam juntados. Ele falou isso muitas vezes. Não estavam juntados, recolhidos, agora estão sendo colocados na era da pedra angular, no celeiro, onde vão ser transformados. Não podiam ser transformados onde estavam. Tem que estar onde está a presença de Deus. E não estava no lugar santo, estava no lugar santíssimo. Ele disse, a dispensação da graça está por se fechar, está por fechar-se. E muitas vezes ele dizia, bom, se fecha a porta da dispensação da graça, ressuscita os mortos em Cristo e a nós nos transforma. E colocava aí todos juntos aí, nos punha, todos juntos aí. Mas tem um trabalho aí, uma brecha aí. Muitas vezes ele deixava isso quietinho. Ela quietinha para que não se soubesse dela. O que tinha aí desse mistério do cumprimento do sétimo selo, para que não houvesse imitações. Tudo o que Deus está realizando, fazendo agora, é o que provocou silêncio no céu, como por meia hora. E tu vês que já se vê alguma coisinha que se está fazendo e logo em seguida ficam uns quantos por aí fazendo a mesma coisa. E não veem, não percebem que são imitadores, vê? Mas são cegos e por isso, bom, não percebem, não se dão conta. Mas eles têm que cumprir aquilo que está escrito, porque alguém tem que cumprir isso. Eu, como dizia esse aí, tu queres cumprir? Ele me dizia, não, pois então deixa que eles façam isso até os últimos momentos. Quando, olha, fala tal coisa, olha, tu queres fazer esse trabalho? Não, pois deixa que eles façam isso, o trabalho, porque são ordenados para fazer isso. E tem um programa aí, duro, difícil é que são pessoas que se conhecem, eles tiveram um trabalho, mas não lhes vai valer de nada se depois eles ficam contra o cumprimento dessa promessa. Bom, mas
Deus está realizando, fazendo tudo conforme a como Ele disse que se realizaria, que se faria. E a direção, sob direção do Espírito Santo e tudo. Até que se chegue na parte culminante, conclusiva, que é essas atividades, essa que Ele viu, aí ou lá. E para chegar até aí é porque esse ministério tinha que já ter uma trajetória, um percurso para chegar nesse momento, porque já tinha tido um labor, um trabalho, assim que vamos nos encaminhando para isso. Até chegar nessa meta, e já nesses dias Deus fica de prontidão, alerta que por aí vai acontecer a ressurreição. Vamos dizer, por aí já estarei por aí os visitando, mas isso já é no final. Aí já o povo obterá a fé de rápido e aí já não haverá limites, até mesmo para os escolhidos nas coisas que eles estarão fazendo. Não haverá limitações. Quando Jacó tinha 91 anos, foi que lhe nasceu José. Tu soma 1909 mais 91, dá 2000. Quando Jacó tinha 41 anos, nasceu José. Assim que, olhem, isso foi aí. Eu estava lendo nesses dias algo por aí que ele escreveu. Ou seja, aqui, como aí se enquadra algo aí, chegaram os reis já aos 2 anos vieram. Eu não tinha. Nós subimos isso, mas não subimos isso porque em 2002 aí é apresentado esse ministério em 2002. Tudo enquadra-se, é uma coisa tremenda, extraordinária. Tudo se enquadra, é algo tão grandioso quando a pessoa vê o programa se cumprindo de uma forma tão simples. E aí tu olhas do 46, de 46 eu estive vendo também, tu somas mais 28, esses ciclos de 28, onde foi que quanto resulta 1946, mais 28 são 74. Tu somas mais 28, resulta em 2002. Resultado, soma mais 28, dá 2030. E aí a gente deixa isso aí. Bom, que Deus abençoe, Deus os guarde. E aí teria 56 anos. Eu teria. Assim que tem um tempo onde e tem-se que ver aí os 3 anos e meio da grande tribulação, que estão aí em algum lugar por aí. Assim que, se é depois ou é antes, onde nos coloca isso, onde nos joga isso, ou onde nos põe, porque tudo está escrito, mas vamos ir passo a passo, não vamos baseando-nos em datas, porque então o povo e os irmãos todos vão ficar. Lembre-se que a meia hora de silêncio, olha, em 2013, o irmão William aí falou tão claramente, tínhamos sempre tomado 2009, porque ele disse, todavia a meia hora não começou, mas na de domingo, em 2013, ele diz que isso vai acontecer quando a meia hora de silêncio. Eu fotografei isso quando aconteça, logo em seguida, olha, aqui não aconteceu. Não, ainda não aconteceu, ou seja, já te aproximou. Mais 4 anos a aproximação que não tinha acontecido essa meia hora. Ou seja, que a meia hora diz 20 anos com 10 meses. E diz que é quase meia hora. O quase pode ser desde... Se a pessoa puxar para baixo, a gente tenta puxar o máximo. Se coloca de 12, assim com 12, com 15, quase meia hora. 15, ou seja, por aí 17. Mas é o tempo onde sempre tem um entrelaçamento entre um tempo e o outro, é onde vai se percorrendo, e Deus pode contar desde que começou o entrelaçamento, mesmo que continue-se o batismo depois de 2017 ou um pouquinho antes, ou seja, que tens que ver até onde. Mas presta atenção que se ele não chegasse a voltar, tudo ia ficar... Ele pediu mais tempo,
Ele foi concedido, ou seja, que tinha na Bíblia um caso que tinha acontecido e ele, baseado na Bíblia, que isso era possível, seria possível, ou seja, que ele aí, escrituristicamente, ele cumpriu algo que um rei tinha pedido e ele foi concedido pela Escritura. E quanto mais ele foi concedido e veio. Vejam, ele deixou tudo como tinha que se deixar, que deixá-lo, como tinha que ficar, e aí tem um monte de coisas que nessa brecha de 17 a 19, nessa brecha, e 20, na de 22, são tempos muito importantes onde aconteceram coisas que já depois começa de cheio esse ministério. Vê, começou depois da partida do irmão Branham. Começou um dia onde o mundo gentil celebra o nascimento de Jesus, no dia 25. Depois da partida do quarto Elias, dia 24. Ou seja, aqui, aí quando se começa, já se vê bem marcado, 5 dias antes de começar esse ano novo, 5 ou 6, 7 dias. Assim aconteceu no tempo de Jesus. De 5 a 7 anos antes do quinto milênio. Do quarto milênio. Quinto milênio. É do quinto. Sim. Tudo isso também se cumpre aí, assim, em diferentes ângulos, diversos ângulos. E já levamos 2022, 2023, 2024, já está indo rapidinho. E aí, e até dezembro de 2025, já vamos para dezembro. E aquele pássaro lá está dizendo que 2025 é que... Está dizendo que 2025 algo das igrejas, algo que vai se fazer aí. Depois nós buscamos bem isso. O que é que vai fazer no ano 2025? Vê que se move. Está fazendo percorrido esse pássaro. E aparentemente tinha um atentado, me mandaram. Frustraram um atentado. O que está fazendo... Está pela Indonésia. É o Papa. País onde 25% é católico. Em uma só reunião, 600 mil. Imagina isso. Então, tu vês aí que é uma imitação. Buscando. Claro, mas por outro lado, Deus realizando, fazendo tudo. Por isso é que ele diz que é um grupo pequeno. Porque comparado com todo o planeta Terra, agora subiu o número. Dizem que vai ter uma decadência a 8 mil milhões de habitantes. Passaram o dado faz pouco tempo. 8 mil bilhões, eu não sei o que foi, 8, antes eram 6, agora é 8 bilhões. Agora tu vens ver a quantidade da população tão grande versus o punhadinho de escolhidos, é tão pouquinho. E a pessoa sempre tem que ver por todos os ângulos, ver isso. E como este movimento que ele tem é muito grande, é vastíssimo, versus o movimento que Deus está realizando, um avivamento entre a noiva, entre os escolhidos, que é o que vai impactar depois o povo hebreu quando vejam tudo isso e também as fátuas, as loucas. Porque eles vão ver e para que não recebam a marca da besta, eles vão conhecer quem é o diabo e vão conhecer quem é Deus. Ou seja, aqui tudo está se perfilando a esse grande desafio, diz o irmão Branham, enfileirando 8 milhões de 2024 para cá, ou seja, que subiu. Ou seja, aqui, mas depois diz que tem uma grandeza que vai começar e vai mermar. Mas subiu, é alentador, e subiu até 8, é interessante, subiu de 8. Bom, é verdade. Bom, rapaz, que Deus os abençoe, Deus os guarde, e já estaremos vendo-nos assim, de vez em quando estaremos nos vendo assim. Mantenham sempre a harmonia entre todos, e porque são, vamos dizer, vocês são os cuidadores, assim,
Quando a pessoa sai, estejam de prontidão, em alerta de tudo, que tudo se mantenha em ordem aqui, ordenado. E de vez em quando, se Deus me permitir, vir assim e falar para ver como tudo está, pois também. E assim conversar e depois continuar. E eu também farei. Da forma em que se fizer, se faça, é uma forma comum, normal. Mesmo que não tem que aprendê-la bem, ou seja, já seria mais rápido isso. E a pessoa vê agora e vai vendo tudo isso à luz de hoje, são tempos apostólicos. Portanto, a mesma coisa que vimos lá nas Escrituras com Filipe vai ser algo comum, tão normal, corriqueiro. No passado, se ele tivesse pego um camelo para ir até onde ele ia, ainda estaria indo. E estaria por chegar, não se podia, mas pum, foi rapidinho, foi. E já estava aqui do meu lado, aquele que estava aqui do meu lado explicando, agora desapareceu. E apareceu no outro lugar. E já continuou trabalhando. Ah, tu não estava lá embaixo? Não, agora estou aqui agora. E depois, se foi, já depois não o viram. Ah, deve estar viajando. Tudo é no normal, no comum. Ou seja, que chegará o momento onde será normal. Cada um segue, vai para o seu trabalho e continua-se a obra. Tudo vai ser no normal, no comum. E, pouco a pouco, vocês também vão realizar, fazer tudo isso. Porque se um pede que alguém o ajude, que esteja aí do seu lado para realizar certas coisas, a quem você crê, a quem você pensa que eu vou pedir? Quem? E tem de tudo. Uma sabe uma coisa, outra coisa, outro sabe fazer outra coisa, ou seja, que para um lugar que tem alguma dificuldade, em um lugar, tem que tirar passagem para todos, sai muito caro se tirar passagem para todos. Em algum momento um vem e olha, aqui, vem aqui, vamos. Nós resolvemos isso aí e o que poderão dizer? Ah, isso aí foi que tiraram uma passagem para ele está aí. Estamos falando dessas coisas para que vão se familiarizando com isso, com esse meio de transporte. Vão se familiarizando. Tem um carro quebrado e coloca ele no gancho e ele vai. Aqui nós precisamos é de gente que creia, que crê. Aqui nós não estamos olhando as condições, aqui nós estamos olhando a fé. A fé. Isso é tudo. Mostra-me tua fé. E isso é o que talvez muitos não entendam isso, quando tem fé no cumprimento do que Deus prometeu, não tem barreiras, amém, nem distância, nem de nada, coisa alguma. Assim que, vamos, qual é este? Ah, o de Filipe. Isto é na quinta recompensa. Já tínhamos lido. Não chegamos a ler naquele dia? Bom, quando ele viu o Evangelho da Graça, viu um lugar aí, perto de um lugar que tem água, e disse, olha, aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? Este é o livro, a série das recompensas de 77. Aqui na página 228 eu estou. Não tinha nenhum impedimento para ser batizado, desceram as águas e foi batizado. Então diz que o Espírito de Deus arrebatou Filipe e ele foi para outro lugar, foi achado. E quando se achou por lá, então para Filipe seria uma grande surpresa de momento estar lá com aquele grupo e de momento estar em outro lugar. Ou seja, que para Filipe, de momento, ou seja, um instante, certamente eu estou lhes preparando para que não seja surpresa para vocês. Estou lhes preparando. E para o eunuco também seria uma grande surpresa. Mas este homem acaba de me batizar e agora desaparece. Bom, algum dia nós teremos essas experiências. Vê? Bem melhor. Presta atenção. Se os homens podem transportar as imagens através das ondas da quarta dimensão e podê-las vê-las através da televisão e até mesmo transportar a voz da quarta dimensão e poder ouvir-se a voz, já seja pela televisão ou pela rádio, você pensa que é difícil para Deus poder transportar-nos inteiramente, completamente, e estando aqui passar para outro lugar? Nenhuma coisa é impossível para Deus, e Deus provou isso através de toda a Bíblia. Portanto,
Portanto, então se não tem problema para Deus, algum dia nós caminharemos como pensamento, assim que não haverá problemas para nós. O de Filipe será algo tão pequenininho ao lado do que Deus fará conosco. Somente aquilo foi só uma amostra, aquilo foi só a amostra daquilo que ele faria nesta era da palavra, na era eterna. Agora vejam, sabemos que no novo corpo não vai ter limites, mas aqui está mostrando que no corpo terreno que temos, e isso aí estava sendo cumprido em Filipe, isso vai se realizar, vai acontecer. E se isso foi uma amostra, e não se preocupem se vai aparecer na atividade e que aqui esteja assim todo meio porque está trabalhando, não está... Se pode transportar, não pode também trocar a vestimenta, porque não está tão arranjado. Não fique preocupado com isso. Não vai vir agora com gravata e com paletó aqui trabalhar, porque não está vestido. Porque se vai transportar, aí vai com todos os powers, os sapatos na medida, o paletó e tudo. Aí vai todo bonito, não te preocupes, assim, tranquilo, assim que Deus tem grandes coisas para nós e para isso, é para isso que nós vamos nos enfileirando, direcionando, tudo vai ser comum. Bom, viram aí? Bom, que Deus os abençoe, rapazes. Se não os vejo, mas ainda estou. Sempre vamos estar nos vendo, aí é que se cumpre. Se não nos vemos agora, continuaremos nos vendo sempre. De uma forma ou de outra forma. Assim que nos vemos, rapazes. Deus abençoe. Hoje que dia é? Não demos a data. 10 de setembro deste ano de 2024. Quem será? O sétimo selo, o anjo. Ou seja, quem será em forma de pergunta? Ele anota aí. E ele responde aí embaixo. Quem será? Ora, o sétimo selo, o anjo. Do qual já recebemos e vimos e temos crido. E essa resposta já para nós, essa resposta já foi dada. Já foi reconfirmada e já pois caminhamos nessa fé e fundamentados nessa fé para obter o que falta por receber. Que Deus os abençoe e guarde. Até mais, rapaz. Deus os abençoe. Até logo. Muito bem. Sempre tem uns momentos de contato. Depois a pessoa está se lamentando que não está apertando a mão, cumprimentando, e a pessoa poder dizer Deus abençoe. Isso é algo tremendo. Não se vai fazer o tempo todo nesses corpos isso. Por isso que a gente aproveita nesses corpos que temos aqui. Não sabemos quanto tempo vai durar esse corpo. Vai durar a pessoa porque ele que sabe quantos vão estar lá para a ressurreição. Portanto, isto que nós fazemos não volta a acontecer. E talvez Deus tenha que chamar alguém, e esse alguém esteve com você aí uns minutos com você, e por uma bobagem ou por alguma coisa que é passageira, pois não dá a mão, não estende a mão, ou diz eu não vou te cumprimentar porque me fez alguma coisa, e depois Deus leva essa pessoa ou te leve. E depois de lá, tu não podes consertar para vir ou aquele que está aqui, não pode te dar uma saudação para lá. Bom, rapazes. Pito, já veio o cimento. Tá o cimento aí. Palavras do Dr. José.